Sim, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o meu ministério. Quanto a Tíquico, enviei a Éfeso. Quando vires, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te dele, porque resistiu muitos a nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. E a ouvissem todos os gentios, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de todo mal, de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onésforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Apresenta a vir-te antes do inferno. Saúdam a Êmbolo Prudente, Lino, Cláudia e a todos os irmãos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, estar falando um pouco da palavra dele. O pastor Lael nos confiou, mais uma vez, esse microfone. E Deus por ter nos honrado e nos colocado aqui, mais uma vez, para falar um pouquinho do seu amor. Quando eu, esses dias, meditando um pouco sobre essa palavra, sobre essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, Deus colocou no meu coração esse texto e falou comigo assim, falou, filho, este texto no qual você está lendo é um texto de, digamos assim, de despedida de Paulo, porque Paulo já estava preso, já fazia muito tempo, Paulo se encontrava doente, Paulo se encontrava numa situação bem deplorável mesmo, ele sabia que ele ia falecer, que ele já seria os últimos dias dele, por isso ele escreveu esta última carta a Timóteo, pedindo a ele, falando com ele, exortando ele, e não desanimando a Timóteo, sempre falando a Timóteo, Timóteo, prega a minha palavra, Timóteo, faça isso, Timóteo, não desanimes. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vê a trajetória de Paulo. Paulo, do seu capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo era o que? Era um perseguidor dos crentes. Paulo começava a perseguir, ele tinha cartas dos altos poderes para perseguir os crentes, para poder ali estar ali torturando, maltratando, judiando realmente dos crentes. Só que quando Deus tem uma chamada, não importa a situação, não importa como você esteja. Quando Deus olha para você e fala, você é meu, você vem para a presença do Senhor. Paulo começou a perseguir os crentes, foi até os seus líderes ali, pegou cartas para poder perseguir. Quando ele estava caminhando, a palavra nos conta que uma voz fala para ele, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, sem saber o que era, Paulo olha para aquela voz, tenta discernir, tenta saber o que é e fala, quem és tu? Ele fala, sou eu quem tu me persegues. Vai, desce a rua direita, ali eu enviarei alguém para falar contigo. E neste momento a palavra nos fala que Paulo desceu ali a rua direita, ficou ali 3 dias e 3 noites, jejuando, orando, falando com o Senhor. E olha que Paulo nem sabia o que iria acontecer na vida dele. Deus olha para Ananias e fala, Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Paulo, eu quero que você ore para ele. Aí Ananias olha para Deus e fala, Senhor, mas aquele homem nos persegue, aquele homem sabe o que fazemos, ele persegue os crentes. Vai lá, eu estou te mandando ir. Quando Deus fala, temos que obedecer. Quando Deus fala, temos que ouvir a voz do Senhor. Não importa a circunstância, não importa quem seja, temos que obedecer. Quando Ananias chega, fala com Deus, Deus fala, olha, deixa eu te falar, ele é muito importante para mim. Ele vai ser um vaso muito precioso. Quando muitas das vezes olhamos para alguém
até mesmo passando na rua, olhando e falar, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar nada. Vou falar um pouquinho sobre mim. Quantas vezes olharam para mim e falaram assim, ó, aquele ali não vai dar nada, aquele ali não vai ser nada. Aquele ali, por ele ser um bruxo, por ele mexer com esse trem, não vai ser nada. E Deus me deu a libertação, assim como Deus fez com Paulo, Deus nos libertou também. E eu analisando um pouquinho a mais sobre essa passagem que eu acabei de ler, Deus colocou no meu coração uma palavra assim, bem, digamos assim, como que eu posso expressar para os irmãos? Uma palavra que vai exortar você essa noite. Não estou aqui para chamar a atenção da igreja, não estou aqui para isso. O pastor Lael é o pastor dessa igreja. O que Deus falar com ele, ele fala com a igreja. Eu só estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando eu olhei aqui e vi que Paulo estava exortando a Timóteo, eu falei, Senhor, mas como assim? Aí Deus fala para mim assim, fala, filho, deixa eu te falar um negócio aqui. Gostaria eu de poder exortar a minha igreja como Paulo exortava, como Paulo fazia. A palavra do Senhor nos fala assim que Paulo, ele pregou em vários lugares, ele esteve em vários lugares pregando a palavra do Senhor, ele esteve pregando ali até mesmo em Troade, quando ele começou a ministrar ali, ele teve que sair rápido fazendo o seu ministério, fazendo a obra missionária. Por quê? Porque ele tinha o chamado de Deus. Muitas das vezes ficamos acomodados, muitas vezes ficamos pensando, ficamos parados, sem saber o que fazer. Mas o chamado de Deus na nossa vida é tão grande, que muitas das vezes pensamos, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E Deus está falando aqui, através de Paulo, que a missão é lá fora. A missão não é só aqui dentro, a missão é lá fora. Temos que resgatar, temos que fazer, temos que pregar o evangelho. Assim como Paulo falou a Timóteo, prega a minha palavra. Ei, deixa eu te falar um negócio, começa a pregar a palavra do Senhor, começa a chegar nos gentios aí de fora e vamos trazê-los para o reino do céu. Ah, mas eu não quero ir para a Assembleia de Deus, deixa eu te falar um negócio. A Assembleia de Deus vai ser só um nome na face da terra. Lá no céu vamos ser somente um povo adorando o Senhor, aonde ele vai estar sentado no seu sublime trono e falando assim, vinde a mim, escolhidos meu Pai, eu estou aqui entre a minha direita e você que não me segue, entre a minha esquerda, sabe por quê? Porque a esquerda está ali, às portas do inferno, aleluia. Quando Paulo escreve essas últimas palavras a Timóteo, Paulo estava sentindo já a morte chegando até ele. Gostaria eu, de quando meu pai faleceu, gostaria eu de ouvir a última palavra de meu pai. Não consegui ouvir porque já encontramos ele já em estado avançado de decomposição. Mas eu comecei a meditar em algumas coisas que meu pai me ensinou. E eu pude entender o seguinte, que eu não ouvi as últimas palavras, mas o que ele me falou ficou guardado no meu coração. O que ele me ensinou ficou guardado no meu coração. Às vezes o que foi bom eu guardei, o que foi ruim eu retirei da minha vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente temos que aprender a ouvir, temos que aprender a guardar. E aqui vemos que Paulo guardou a palavra. E quando Paulo falava assim para Timóteo, ei, passa lá em Troade e traz para mim a capa, traz para mim os pergaminhos, traz os livros. É porque Paulo sentia necessidade de estar próximo do Senhor. Sabe por quê? Porque a capa ele sentia. Quando ele falou assim, vem antes do inverno, é porque onde ele estava preso fazia muito frio e a capa ele tinha deixado em Troade. Aí a gente pensa, mas por que ele deixou essa capa lá? Não sabemos, não entendemos, mas algo tinha através dessa mensagem. Quando ele fala assim, passa lá e traz para mim da casa de Carpo e traz para mim a minha capa, os livros e os pergaminhos, é porque ele sabia que Timóteo tinha que passar lá e levar algo para ele. Ele podia muito bem pedir, falar, traz para mim um bolo, traz os pão de queijo, traz qualquer coisa, mas não, o que ele pediu? Ele pediu a capa para se tampar do frio, e logo depois ele pediu o quê? Os livros, os pergaminhos. Os livros é para ele não se perder, e os pergaminhos é para ele não sair da presença do Senhor, porque uma pessoa que se encontra muitos anos presa, uma pessoa que fica muito tempo no cárcere, já começa a perder a sua mente, já começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui, já começa a ter delírios. Mas com Paulo foi diferente. Paulo, quando ele estava no cárcere, aí que ele orava, aí que ele buscava, quanto mais pensava, as coisas estão difíceis, mas ele dobrava o joelho e clamava, mas ele buscava o Senhor, para que o Senhor olhasse para ele e cumprisse a palavra na vida de Paulo. Que essa noite possamos ser igual Paulo.
não possamos olhar para as dificuldades. Paulo, quando estava preso, Paulo e Silas estavam presos, o que eles fizeram? Começaram a cantar. Ei, tá difícil, começa a cantar. Tá difícil, começa a orar. Quando eles começaram a cantar, começaram a orar, as portas do cárcere se abriu e Deus fez uma grande obra. Sabe por quê? Porque eles não desanimaram daquilo que eles estavam passando. Estamos passando dias difíceis. Estamos passando por momentos turbulosos na face dessa terra. Mas a vinda do Senhor está próxima. Muitos de nós já ouvimos, mas vocês crentes falam que Jesus está voltando e ele nunca vem. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda tem muito incrédulo na face da terra. Muitas das vezes até nós mesmos duvidamos. Somos carne. Não é porque eu sou obreiro, estou em cima de um altar pregando a palavra. Já duvidei algumas vezes, sim, sabe por quê? Porque a minha carne duvidou. Mas o Espírito do Santo do Senhor chegou no meu ouvido e falou: filho, não desanimes, vai para o joelho, comece a orar, comece a me buscar. Lembre lá de onde eu te tirei, lembra de onde eu te tirei. Sabe por quê? Porque muitas das vezes estávamos comendo bolotas na rua e o Senhor foi lá e nos resgatou de braço forte e nos colocou sentado aqui, limpinhos, bonitinhos, cheirosinhos, para adorar o nome dEle. Adore a Ele, clame a Ele, busque a Ele. Ainda temos tempo, enquanto estivermos aqui, temos tempo de buscar. Eu começo a olhar pela vida de Paulo, o quanto aquele homem sofreu. O próprio Jesus falou para ele: agora você vai ver o tanto que é sofrer pelo meu nome. Mal sabia ele que ele iria passar por tudo isso. Aí você entra, aceita Jesus e pensa assim: eu aceitei Jesus, eu posso fazer o que eu quero. Olha o dedinho, ó. Não pode não, sabe por quê? A partir do momento que você levantou a sua mão e falou assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na sua presença, Senhor. A sua vida não te pertence mais, pertence a Ele, somente a Ele. É Ele que coordena tudo, é Ele que vai te ligar, que vai te guiar, é Ele que vai fazer as coisas na sua vida. Não pense você que você pode, eu posso fazer isso, mas e o livre-arbítrio? Pode sim, pode ter o livre-arbítrio, mas deixa eu te contar um negócio. Deus não é entrão, mas se você der lugar para Ele, Ele vai entrar e vai fazer a obra. Se você não quiser que Ele faça a obra, o diabo vai entrar e vai te levar lá para o mundo e vai se andar. Sabe por quê? Porque o diabo está aí para isso e Jesus está aqui para salvação. Quando Paulo falou: traz para mim os livros, os pergaminhos, ele estava falando da palavra, ele estava falando: traz para mim os pergaminhos, traz lá porque eu não posso me esquecer de onde eu vim, eu não posso esquecer quem é aquele que está me salvando, aquele que tem a palavra da vida eterna. É difícil aceitarmos que Jesus é o Salvador das nossas almas. O Evangelho não é fácil. Eu não sou de termos, eu falo a verdade. O Evangelho é o mais difícil que tem de seguir na face da terra. Porque, sabe por quê? Porque tem que ter renúncia. E muitas das vezes não queremos renunciar. Muitas das vezes não queremos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Muitas das vezes gostamos mais lá fora do que aqui dentro. Muitas das vezes ficamos com os olhos mais alegres de ver as coisas mundanas do que as coisas da salvação. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele falou que não seria fácil, mas Ele estaria conosco todos os dias. Ele estaria conosco, caminhando conosco todos os dias. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram olhando. E ele foi, depois da ascensão de 40 dias, ele começou a subir, os anjos veio e ele subiu. E os discípulos olhando, os anjos chegam e falam assim: por que estás olhando para o céu? O mesmo que você está vendo subir, vai voltar e vai buscar a igreja. Ele vai voltar, creia você ou não, queira ou não, está escrito e vai cumprir. Você acreditando ou não, ele vai voltar. E ele voltando, ele vai levar a igreja com ele. Assim como Paulo sabia, que Paulo estava esperando só a hora de chegar para ser decapitado. Ele sabia que ele iria morar com Deus, ele iria morar com Jesus, porque ele fez a obra. Assim ele mesmo falou: combati o bom combate. E o que ele quis dizer com isso? Que ele foi perseguido, foi justificado, mas ele conseguiu, ele venceu, mesmo sendo preso, mesmo sendo torturado, mesmo estando no cárcere, mesmo estando ali na masmorra, ele foi e ele conseguiu a vitória. Aleluia. A palavra fala que Paulo estava pregando.
Paulo começa a pregar. E quando Deus vai dando a mensagem, a gente começa a pregar, a gente começa a falar, e Deus vai falando, a igreja vai recebendo, a igreja vai glorificando, e Deus vai fazendo a obra. E quando Paulo estava pregando, a palavra fala que ele estava cheio de luzes. Naquela época não eram essas luzes bonitas que temos hoje no templo, não. Era velas, era lamparinas, e aquela fumaça começa a subir. E Paulo pregando, e Paulo prega até meia-noite. De repente a palavra fala que tinha um jovem sentado na janela no átrio superior. Aquele jovem, a palavra fala que ele veio a cair. Mas sabe por que ele veio a cair? Porque ele veio inalando a fumaça. Deixa eu te contar um negócio aqui. Não é para qualquer um que inala a fumaça, não. A fumaça na Bíblia nos diz que é a presença do Senhor. Se você não estiver na posição, se você não estiver no lugar certo, você cai e ainda você é perigoso morrer. Mas aí quando aquele menino caiu, chegaram até Paulo e falaram: ei, caiu um jovem e morreu. Deixa eu te contar um negócio, ele não morreu não. Paulo, quando chega a ele, fala assim: esse jovem não morreu. Paulo abraça aquele jovem e aquele jovem volta à vida. Sabe aquele abraço que ele sentiu naquele momento? É o abraço do Espírito Santo que estava na vida de Paulo e ressuscitou aquele jovem. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui. Tem jovens aqui dentro que podem pensar: eu estou morto, eu não sei fazer nada. Mas deixa eu te contar um negócio: o Espírito Santo do Senhor vai te abraçar aqui nessa noite e você vai ser revitalizado, você vai receber uma carga de poder e vai seguir à frente. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor vai te encher nessa noite. Quando eu entrei neste lugar, eu já pude sentir a presença do Senhor. Eu já pude sentir a glória dele aqui neste altar. Eu já pude sentir que Deus está fazendo obras em corações aqui. Eu já pude sentir que Deus, quando está neste lugar, Ele faz um reboliço, Ele começa a chegar perto de você, Ele começa a chegar, a sentar do seu lado, e começa a falar assim: filho, eu estou aqui, ei, olha para o meu lado aqui que eu estou aqui, olha aqui, abre o seu coração para mim entrar, abre o seu coração, comece a falar comigo, comece a ver que eu estou do seu lado. E esse Deus está aqui neste lugar. Esse Deus está aqui neste altar, atrás da minha retaguarda. Esses obreiros estão aqui, estão cheios da presença do Senhor, para que você veja que Deus é Deus neste lugar. O altar, a brasa viva, sai daqui e vai te tocar na sua boca, como foi com Isaías. Deus vai pegar aqui com tenaz e vai te levar e vai te queimar com fogo. Esse fogo é o fogo do Espírito. Queira você ou não, o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Eu já falei aqui, mas eu vou contar de novo. 10 anos atrás, trabalhando em construção civil, comecei a trabalhar, pegava um serviço aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, e comecei a ganhar dinheiro, Pedro. Comecei a ficar doido com dinheiro, deixei o dinheiro entrar no meu coração. Comecei a fugir das coisas de Deus. Uma certa feita, eu e minha esposa, vindo da cidade, não me lembro se foi de Cascalho Rico ou de Uberlândia, e a gente ouvindo um louvor no carro. Meu menino era novo ainda, estava até dormindo no banco. E a gente orando, e Deus toma minha esposa em mistério com Deus. E Deus toma ela em mistério, e Deus fala na boca dela, fala: filho, eis que falo contigo, se tu não voltar o teu coração para a minha obra, vai pregar a minha palavra, nem que for com perna de ferro, porque eu sou Deus na sua vida, e quando eu falo, eu cumpro. Aquela mensagem entrou no meu ouvido, saiu no outro. Eu pensei: gente, será que eu vou quebrar a perna e vou colocar platina? Realmente, eu quebrei, mas não coloquei platina. Passaram-se algum tempo, meu serviço parou. Cheguei num colega meu e falei para ele assim, olha, me empresta uns 15 dias de serviço, porque o meu parou, aí eu vou trabalhar e a gente acerta depois. Eu falei: não, tudo bem. Trabalhei uma semana com ele, a gente estava amaciando uma casa para pintura. Quando, na outra semana, ele tinha pegado um serviço do finado Fábio do cartório. Eu fui para lá. A gente ligou a bombinha para lavar o telhado para resinar. A bombinha escapava, a mangueira escapou por 3 vezes. Na 4ª vez, quando eu cheguei assim, eu coloquei o pé na escada para ligar a bombinha, o Espírito Santo do Senhor falou no meu ouvido: a escada vai cair. Eu não dei ouvido, porque eu queria ganhar o dinheiro, o que eu precisava, eu estava doido, eu estava querendo o dinheiro. Quando eu desci na metade da escada, eu senti uma mão pressionando a minha cabeça. Aquela escada caiu numa certa potência. Eu caí de 1,20 m de altura. Esmaguei o calcanho. Tem possibilidade de uma pessoa que é de 1,20 m esmagar o calcanho como se esmaga um tomate? Não. Mas eu senti essa pressão no meu pé. Esmaguei o calcanho. Aí fui para o hospital, fiquei ali, fui para casa.
Meus queridos, foi 3 dias e 3 noites, eu orando, e eu só dormia de joelho. Eu não tinha outra posição, Pedro, a não ser de joelho no sofá. E eu clamava, a minha perna ficou preta, não tinha circulação, encheu de bolhas como se fosse derramado um óleo quente. E eu sabia que eu ia perder meu pé. Deus já tinha falado no meu ouvido que se eu não firmasse, se eu não buscasse a Deus, Deus ia fazer com que eu perdesse meu pé para me ver que Deus era Deus. Meu menino, naquela época, ele passava por mim, David. Eu deitado com o pé para cima no sofá. Ele punha a mão no meu pé e orava. Ele ia para a parede e falava: Senhor, eu não aceito que meu pai venha colocar platina, eu não aceito que meu pai venha perder o pé. Senhor, cura o pé do meu pai. Passaram-se o tempo. Comecei a andar, comecei a caminhar. Aí você olha para mim e fala assim: foi pregar? Fui. Fui lá em Cascalho Rico, o culto de jovens, me convidaram, me ligaram, falaram: olha, eu preciso, você tem agenda para tal dia? Eu falei: não, você consegue vir pregar? Eu falei: consigo. Pegamos o carro, coloquei a muleta no carro e fomos. Quando eu sentado assim, na tribuna, peguei, vim pulando, com a perna só, encostei aqui, apoiei o pé, muito lentamente. O Espírito Santo do Senhor falou no meu ouvido: olha para trás. Eu olhei, as muletas estavam escoradas, pastor Lael, e as muletas eram de alumínio. Deixa eu te contar um negócio aqui. Nem que fosse com perna de ferro. As pernas estavam ali, não eram de ferro, mas eram de alumínio. Eram as pernas que estavam ali para me caminhar para a casa do Senhor. Ei, deixa eu te contar aqui. Não espera Deus te tocar, não. Não espera Deus falar assim, eu vou te tocar aqui para você sentir. Eu vou te colocar num leito para você sentir, fazer a minha vontade. Não, adentre a casa do Senhor, levante os seus braços e fala assim: glória a Deus, aleluia, porque hoje eu estou aqui, hoje eu estou adorando, hoje eu estou clamando, hoje eu estou buscando. Não importa as circunstâncias. E a partir daquele dia, aonde me chamava para ir, eu ia. Aonde falava para mim: ei, tem uma agenda em tal lugar, eu estava lá. Quantas vezes eu olhava para minha esposa, chegava a agenda, eu falava assim, ela falava assim: chegou uma agenda para você aqui, está aqui no WhatsApp. Eu falava: não confirme para mim, confirme para você, porque pregador é você, eu não sou pregador. Quantas vezes eu usei ela de escudo, me escondendo da palavra do Senhor. Uma certa feita, eu estava na porta da igreja, eu escutei o pastor contar um negócio que eu achei bastante interessante. Naquela época, muitos anos atrás, já tem 28 anos que eu aceitei Jesus. Naquela época, o pastor, a gente andava muito de bicicleta. E todo mundo ia para a igreja de bicicleta. Era muito raro aquele que tinha um carro, aquele que tinha uma condução melhor. E a gente via só as ruas da cidade cheias de bicicleta, os irmãos de terno, gravata, todo mundo indo de bicicleta para a igreja. Aí o pai desse pastor estava na porta da igreja, irmão David, pegando a Bíblia dele, colocando na garupa da bicicleta e amarrando aquelas cordinhas elásticas. E sempre tem um que gosta de brincar. Pegou até ele, bateu a mão no ombro dele e falou assim: essa Bíblia sua não é muito pesada para o senhor carregar ela, não? Ele, na humildade dele, na simplicidade, acabou de amarrar, virou para esse jovem, para esse irmão e falou: olha, deixa eu te contar um negócio. A palavra do Senhor nunca é pesada para quem dá conta de carregar. Entenderam? A palavra do Senhor nunca é pesada para aquele que dá conta de carregar ela no coração. Davi escrevi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Ei, a palavra do Senhor está no seu coração essa noite, assim como está no coração de Paulo. A palavra do Senhor está hoje você está vivendo a sua vida diante da palavra do Senhor, como Paulo fez, como temos que fazer, como temos que adorar, mesmo nas horas mais difíceis das nossas vidas. Não responda para mim, responda para o Espírito Santo do Senhor que está do seu lado aí agora. Responda para ele, fala assim: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser digno de carregar a tua palavra até aquele grande dia. Eu quero ser digno de estar ali sentado e falar assim, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Sim, meu filho, eu te reconheço. Entra para o descanso, para o gozo da vida eterna. Eu quero estar ali naquele dia, olhar aqui, aí olhar e ver, estar vendo esses obreiros lá, tudo junto comigo, e dizendo assim: nós vencemos, nós conseguimos, nós estamos aqui, agora vamos ali adorar, porque aqui é lugar só de adorar o Senhor, é lugar de dobrarmos nossos joelhos e clamarmos e dizermos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Somente Ele pode encher a casa com a sua glória, somente Ele pode encher. Começa a receber a glória do Senhor, começa a sentir a glória do Senhor que está neste lugar essa noite. É glória! A glória do Senhor já está descendo, já está enchendo a casa.
A glória do Senhor já está pairando sobre este lugar. A glória do Senhor vai resgatar vidas aqui, que muitas das vezes estava como Paulo, estava triste naquele lugar, mas sabia que precisava do pergaminho, sabia que precisava dos livros, precisava fazer a leitura diária para estar na presença dele. A glória do Senhor vai invadir o seu coração. Dá lugar a Ele. Dá lugar. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu vim aqui, eu quero sentir algo que há mais de 5 anos, há mais de 1 ano, há mais de 2 meses eu não sentia. Senhor, eu quero falar em mistério, porque já faz mais de anos que eu não falo, já faz mais de dias que eu não falo. Eu quero sentir aquele renovo, que quando o Senhor me batizou no Espírito Santo, eu quero sentir aquilo de novo, Senhor. Eu quero sentir aquele impacto na minha vida, para que eu possa, Senhor amado, estar cheio da Tua presença, para que quando vierem os dias maus, eu possa estar, Senhor amado, revestido da Tua armadura, eu possa estar, Senhor, revestido do Senhor, da Tua palavra. Aleluia, aleluia, glória, Senhor, a Tua glória já se faz presente, aleluia, glória, Deus, Senhor, se todos pudessem sentir o que eu estou sentindo, aleluia, se todos pudessem sentir o fogo queimando em meu coração neste momento, Senhor. Oh, glória! Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Vou te dar 1 minuto. Vou te dar 1 minuto para você começar a adorar. E a glória do Senhor vai encher esse lugar. Começa a adorar, começa a sentir Ele aí. Começa a sentir, adore, adore, adore. Da sua forma, mas adore. Levante os braços, pule para cima. Faça o que você sentir, mas adore Ele. Ele está aqui e Ele quer te encher nessa noite, aleluia. Olha a presença do papai, olha a presença do papai. Olha aí a presença do Senhor te tocando, aleluia. Quando Paulo escreveu, glória, olha só, quando Paulo escreveu essas saudações finais, eu me lembrei de uma pessoa que também nos deu uma saudação final, e foi a melhor de todas para a humanidade, quando ele estava com os braços abertos, a cruz ali, toda ensanguentada, ele todo ensanguentado, ele com aquela coroa de espinhos na sua fronte ali, ele não conseguiu, creio eu que ele não conseguiu olhar para o céu por muito tempo, mas ele só falou uma coisa assim, ele disse, Pai, está consumado, aleluia. Glória! Quando Jesus falou, Pai, está consumado, foi uma das suas melhores últimas palavras na face da terra, porque através disso, hoje estamos aqui adorando, estamos sentindo, estamos buscando, estamos adentro da casa do Senhor e podemos olhar e falar assim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, assim como Deus chamou Isaías falou assim, Senhor, eu não sei falar, não tem problema, toco eu hoje com a minha brasa na tua boca e coloca as minhas palavras, ei, Deus está colocando palavras na boca de alguém aqui essa noite, você pode pensar, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, eu não dou conta, mas Deus está colocando as palavras dele na tua boca e você vai falar e você vai ver a mudança, a diferença a partir de hoje. Glória, aleluia. A presença, é a presença, irmãos, é a presença. É a presença. Se você não sentiu ainda, você vai sentir. Dá lugar. A presença está aqui. O eu sou está aqui essa noite. O eu sou está passeando no meio da igreja e dizendo, eu estou aqui de braços abertos, assim como eu estive na cruz do Calvário, eu estou aqui essa noite, abra suas mãos e receba a presença, receba o eu sou, ele está aqui, ele está passeando, obreiros da casa do Senhor, receba a presença do Senhor no altar, receba, a brasa está queimando aqui neste lugar, aleluia! Glória! Aleluia, Jesus, é glória. Deus tremendo, aleluia. É, Deus. Se aqui está desse jeito, imagina o céu, irmãos. Se aqui está desse jeito, imagina quando chegarmos lá. Quando adentrarmos na presença do Senhor, quanto vai ser glorioso a presença dEle. Deus não nos derrama, Deus não nos enche da forma que
que pensamos que possamos resistir, porque a nossa carne não aguenta. Mas lá no céu, nós vamos estar num corpo transfigurado, vamos estar num corpo em espírito, e lá no céu nós vamos resistir toda a glória, aonde vamos poder adorar a Ele sem medo, sem preocupação nenhuma, sem dor nenhuma, sem nada que nos preocupe. Glória, aleluia! Foi preciso Jesus dizer essas últimas palavras. Está consumado, para poder salvar a humanidade. E muitos não querem a salvação, muitos querem viver à la vontade. Muitos querem adentrar, sentar na igreja e falar assim, eu estou aqui, o pastor está me vendo. Mas o papai do céu também está te vendo. Elias matou mais de 400 profetas de Baal. Elias ficou sabendo que Jezabel queria matar ele. Não era para ele ter medo. O homem cheio da presença de Deus, o homem cheio da unção, não era para ele ter medo, mas ele temeu. A palavra fala que ele teve medo e ele fugiu. Ele andou, se não me falha a memória, mais de 400 quilômetros a pé. Foi se esconder, sabe aonde? No monte de Deus. Eu vou falar, vai doer, mas vai curar. Quando Elias se escondeu no monte de Deus, ele pensou, aqui eu estou tranquilo, né? Aqui eu estou sossegado. Mas ele esqueceu que aonde ele estava, a presença estava ali. Ele estava no monte de Deus. Vai doer. Cuidado você que adentra na casa do Senhor. Assenta bonitinho no banco. Fica sentado bonitinho pensando. O pastor está me vendo, o pastor não vai saber de nada. O eu sou sabe. O grande sabe. O grande sabe. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, quando o Espírito Santo falou no meu coração para me transmitir para a igreja, essas palavras, não estou te exortando, não estou aqui querendo que você se sinta mal, estou aqui te dizendo que Ele está te vendo. Ele sabe que você está aqui, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe da sua necessidade no decorrer do dia. Ele sabe que quando você adentra aqui dentro, às vezes você entra para esconder no Santo dos Santos, para esconder na presença dEle, para sentir o refrigério na sua alma. Assim creio eu que foi com Elias. Quando Elias adentrou na caverna, Elias queria um tempo. Elias queria um tempo para sentir ali a presença de Deus e saber se realmente o que ele fez foi de acordo com a vontade do Pai. E aqui dentro, você fica tranquilo. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai curar lá na sua casa. Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar os seus filhos, Deus vai visitar seu esposo, Deus vai visitar até mesmo lá no hospital, porque Deus é onipresente, onipotente. Hoje estamos aqui agora neste momento, mas Ele já está lá, porque Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu o que você pediu agora, Ele sabe o que você falou, Ele sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração e sabe a sua necessidade. Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te desamparar. E assim foi a trajetória de Paulo. Paulo pregou o evangelho e morreu decapitado, mas morreu na presença do Senhor. Muita gente fala assim, a igreja tem que voltar ao primeiro amor. Esse dia eu estava conversando, acho que até mesmo com, não vou falar o nome da pessoa, mas se voltássemos ao primeiro amor, será que aguentaríamos as pedradas, assim como Estevão aguentou? Será que aguentaríamos a lei de antigamente? A terra girou, o mundo girou, e hoje estamos aqui vivendo pela graça. E muitas das vezes adentramos a casa do Senhor e saímos da mesma forma. É chegado o momento de mudarmos o nosso coração. Temos aqui um pregador experiente, que é mais experiente que Paulo, que sofreu os açoites, que sofreu na prisão, na masmorra. Um lugar onde era fédido, um lugar que muitas das vezes ficava 3 anos, já morria com tuberculose. Paulo foi tirado antes dos 3 anos, muitas das vezes, porque Deus não queria que ele morresse com tuberculose. Porque o que Deus tinha com ele era nos dar esse ensino. Traz para mim a capa. A capa é porque naquela época fazia muito frio e ele precisava se cobrir. Traz os livros e os pergaminhos.
os livros e os pergaminhos, para que nunca, jamais esqueçamos da palavra do Senhor. E essa noite, essa palavra possa adentrar em nossos corações e possamos sempre estar meditando nos pergaminhos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que adentrou aqui essa noite e ouviu a palavra do Senhor. Não peço desculpa porque foi o Senhor que mandou falar. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.